Bom dia para todos vocês, que é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Eu peço para você aí, por gentileza, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito e curta o vídeo, comente, pois é importante para este canal. Olha só, uma matéria rápida para vocês verem, né? Qual a intenção, né? Uma das intenções de todo esse conflito, de tudo que está acontecendo, e uma delas acaba de ser manifesto para o mundo, né? Com as sanções europeias, a Rússia, agora os Estados Unidos da América se tornam o maior exportador de gás natural. Matéria aí, olha só, do dia 25/7. Os Estados Unidos se tornaram o maior exportador mundial de gás natural liquefeito no primeiro semestre de 2022, tendo a Europa como elemento chave para o crescimento das vendas americanas devido às sanções ao combustível russo. Então, vamos ver como a geopolítica, né? O governo do Trump teve uma reunião na União Europeia se não me engano, foi em 2018, 2019, deu uma grandiosa bronca, né? Brigou muito com a Europa, dizendo que eles dependem militarmente da proteção americana, mas cada vez mais dependem do gás russo, ficam na mão dos russos, dando bilhões e bilhões de dólares para eles todos os anos. E ele queria mudar isso, inclusive ameaçando que os Estados Unidos iria abandonar, sair da OTAN. A OTAN sem os Estados Unidos ela não é tão forte, né? Ela perde muito. E agora, com o governo Biden, após iniciar o conflito, ele instigou, colocou esse fracassado do Zelensky na Ucrânia, ele incentivou, ele instigou o conflito com a Rússia. Claro que a Rússia não é santa nessa história, mas aí com isso, né, ganhou o apoio, né, pelo menos o apoio, ou não apoio, mas digamos que o povo perdeu, né? Não iria se revoltar contra essas medidas tão tolas que têm ferido as próprias nações ocidentais, e com isso, para vingar, a Europa e os Estados Unidos aplicaram sanções contra a importação do gás da Rússia. E a 40%, né, quase mais de 40% de todo o gás que abastece as indústrias e casas na Europa vem da Rússia. Agora está diminuindo. A Rússia, inclusive, está cada vez mais cortando a quantidade de gás que manda para a Europa. E com isso, desde o início do ano, os Estados Unidos criou, né, um caminho por meio marítimo, né, naval, na verdade, usando navios, transportando tubos, né, para transportar gás liquefeito desde os Estados Unidos por meio do Atlântico e caminhando e direcionando o gás para a Europa. Os Estados Unidos, inclusive, na matéria vai mostrar aqui, ó, as importações de gás natural liquefeito na União Europeia e no Reino Unido aumentaram 63% durante o primeiro semestre de 2022 para uma média de aproximadamente 420 milhões de metros cúbicos por dia em junho, né? E os Estados Unidos deu uma diminuída porque precisou fazer uma interrupção em um dos gases, mas vai voltar em outubro. Só para vocês terem uma ideia. Nessa segunda-feira, né, a Rússia anunciou que reduzirá os fluxos de um gasoduto Nord Stream 1 para apenas 20% da capacidade, complicando as metas da União Europeia de encher os tanques de armazenamento antes do inverno. Então, meus queridos, o que vai vir sobre a Europa não é brincadeira. Primeiro, se a Europa quiser compensar tudo isso, por isso que a Europa está fechando acordos para pegar gás do Azerbaijão, de Israel, do Egito, e agora, claro, está aumentando ainda cada vez mais dos Estados Unidos, que agora os Estados Unidos é o maior exportador, é quem mais vende gás natural, está lucrando. Os Estados Unidos agora está lucrando bilhões e mais bilhões de dólares na venda de gás para a Europa. E claro,
Os Estados Unidos está tirando a dependência da Europa da Rússia, agora a Europa não depende tanto da Rússia, e está trazendo a Europa para os Estados Unidos. A Europa vai se tornar cada vez mais dependente dos próprios Estados Unidos e vai ter que obedecer ainda mais às ordens de Washington e do Reino Unido. Então, dá para você ver qual era uma das intenções, né? É claro que nem todas as nações estão indo nessa. Nós vemos aí países como a Hungria, que tem aumentado sua aproximação com a Rússia, países aí que tá ali vendo que as perdas são grandes e com a Rússia reduzindo para 20% a capacidade de transferir o gás para a Europa, quem mais vai sofrer com isso, sem dúvida, é a Alemanha, porque a Alemanha é a que mais compra gás da Rússia e espera que o inverno que vai começar em dezembro na Europa, as reservas de gás da Europa não estarão cheias. E então a Europa vai ter um problema sério, porque as casas que vai estar no inverno rigoroso não poderão usar gás o dia inteiro, nem a noite toda, vai ter que racionar, o que vai irritar a população. Imagina, o continente europeu é primeiro mundo, né? Prosperidade sempre foi o tema principal, sempre tiveram de tudo e esbanjaram. E agora você pegar para uma população inteira e dizer, ó, vocês não vão poder ter a qualquer hora. Sob inclusive efeito de multa. O próprio Macron na França, ele já propôs, o Macron propôs este mês que lojas, empresas que tiverem com ar-condicionado ligado, com as portas abertas, vai ser multado. E ele inclusive anunciou a construção de 5 até 8 novas usinas nucleares na França até 2050, para se tornar independente da Rússia completamente. E então, irmãos, nós estamos vendo aí uma transferência, né, da autoridade da Europa, ou do domínio, né, da energia europeia para o Ocidente, para Estados Unidos, para Israel. O Azerbaijão tem ganhado grande força com a venda de gás para eles. Mas, mesmo assim, até esse próximo inverno não será o suficiente para realmente manter funcionando 100% as casas e as empresas na Europa, principalmente na nação cuja economia é a mais forte da Europa, que é a Alemanha. E aí nós vamos ver possivelmente grande revolta popular, grande revolta civil na Europa. Nos preparemos porque 2023 promete. Fiquem todos com Deus. Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus permitir e vivermos.